Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo Visão Comparativa dos Evangelhos. Meu nome é Wellington Lima. Hoje vamos continuar tratando de quando Jesus foi para Jerusalém para a segunda Páscoa e quando ele curou um paralítico. Isso aconteceu no ano 28 depois de Cristo. O texto todo está relatado em João capítulo 5, versículo 1 a 47. Agora nós vamos tratar da quinta parte desse estudo, o que está relatado em João capítulo 5, versículo 30 a 38, quando Jesus fala do testemunho de João sobre a sua vinda. Que esse estudo possa lhe abençoar. Vamos lá? João, capítulo 5, versículo 30. Não posso eu de mim mesmo fazer alguma coisa. Como ouço, assim julgo, e meu juízo é justo, porque não busco minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Não posso eu de mim mesmo. O Messias, o mediador, não faz nada sem a aprovação e autoridade de Deus. Tal é a natureza da união que subsiste entre eles, que Jesus não faz nada independentemente de Deus. Tudo o que Cristo faz, ele faz de acordo com a vontade de Deus. Como ouço, assim julgo. Ouvir expressa a condição de quem é comissionado ou instruído. Jesus aqui se representa como comissionado, nomeado ou enviado por Deus, conforme está registrado em João, capítulo 8, versículo 26. Eu, o que dele tenho ouvido, isso fala ao mundo. Quando ele diz, como ouço, se refere às coisas que o Pai lhe mostrara, isto é, ele veio comunicar a vontade de Deus, mostrar ao homem o que Deus queria que o homem soubesse, conforme João, capítulo 8, versículo 28. Isto digo, como meu Pai me ensinou. Assim julgo. Eu determino ou decido. Isso era verdade respeitando as instituições e doutrinas da religião. Isso era verdade representando a sentença que Jesus proferirá sobre a humanidade no dia do julgamento. Ele decidirá seu destino de acordo com o que o Pai aspira e deseja, isto é, de acordo com a justiça, conforme Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Porque Deus trará ao julgamento toda a obra, até mesmo tudo que está encoberto, seja bom ou mau. Porque não busco minha vontade. Isso não implica que seu próprio julgamento seria errado se ele buscasse sua própria vontade, mas que Jesus não tinha fins particulares, nenhuma visão egoísta, nenhum viés impróprio. Ele não veio para se engrandecer, nem para promover seus próprios pontos de vista, mas veio para fazer a vontade de Deus, conforme está registrado em João, capítulo 6, versículo 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. É claro que sua decisão seria imparcial e justa, e há toda segurança que ela estará de acordo com a verdade. Versículo 31. Se eu testemunho de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. O dito de Jesus aqui talvez pareça contradizer o que ele diz mais tarde, em João capítulo 8, versículo 13 e 14. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testemunhas de ti mesmo, teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Ainda que eu testemunhe de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Porém, vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Mas não há contradição aqui. Aqui, Jesus está se referindo às declarações que ele talvez tenha feito como autoafirmação, mas o seu testemunho está em harmonia com o Pai, de modo que ele confia no Pai. Se eu testemunho de mim mesmo, se não tenho outra evidência senão meu próprio testemunho sobre mim. Meu testemunho, minha evidência. A prova não seria decisiva. A palavra testemunho, como em João, capítulo 5, versículo 34, porém eu não recebo testemunho humano, é um termo muito importante para João. Não é verdadeiro. A palavra verdadeiro aqui significa digno de confiança ou estabelecido por evidências adequadas. A lei não admitia que um homem testemunhasse seu próprio caso e exigia duas testemunhas, conforme Deuteronômio, capítulo 17, versículo 16. Por dito de duas testemunhas ou de três testemunhas, morrerá o que houver de morrer, não morrerá pelo dito de uma só testemunha.
Embora o que Jesus disse fosse verdade, ele admitiu que não havia testemunho suficiente para reivindicar sua crença. Eles tinham o direito de esperar que sua afirmação de que ele veio de Deus fosse confirmada por outras evidências. Essa evidência Jesus deu nos milagres que ele realizou como prova de que Deus havia lhe enviado. Versículo 32. Outro há que testemunha de mim, e sei que o testemunho que testemunha de mim é verdadeiro. Outro há, Deus Pai, que por seu Espírito em seus profetas descreveu a pessoa de Jesus, propósito e milagres. Como se Jesus dissesse: você lê essas escrituras e não pode deixar de ver que elas testificam do Messias. Ninguém jamais respondeu à descrição dela, dada, exceto Jesus, e respondeu a essa descrição no sentido mais amplo da palavra. Que testemunha de mim. Jesus questionou os judeus que diziam que criam que as escrituras são de Deus e que ele não pode mentir. E ainda assim não acreditavam nele, embora essas escrituras o tenham predito e o descrito tão claramente. Sei que o testemunho que testemunha de mim é verdadeiro. Infelizmente, os judeus não reconheceram o testemunho do Pai e, portanto, ficaram incapacitados de reconhecer o apoio que ele dava às declarações de Jesus. Versículo 33. Vós enviastes mensageiros a João, e ele deu testemunho à verdade. Vós enviastes mensageiros a João Batista, conforme relatado em João, capítulo 1, versículo 19. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram alguns sacerdotes e levitas de Jerusalém. Ele deu testemunho. Este testemunho de João deveria ter satisfeito, conforme visto em João, capítulo 1, versículos 26 a 27. João lhes respondeu, dizendo: eu batizo com água, mas em meio de vós está quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, do qual eu não sou digno de desatar a tira da sua sandália. E também em João, capítulo 1, versículo 29. O dia seguinte viu João a Jesus vir a ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E também em João, capítulo 1, versículo 36. E vendo por ali andar Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus. João Batista era um homem eminente. Muitos dos fariseus acreditavam nele. Ele era sincero, destemido, tão avesso a todos os tipos de bajulação, e suas evidências eram imparciais. Nisso, Jesus poderia ter apoiado a prova de que ele era Messias, mas estava disposto também a apresentar evidências de uma ordem superior. Versículo 34. Porém, eu não recebo testemunho humano, mas digo isso para que sejais salvos. Não recebo testemunho humano. Como se Jesus dissesse: não baseio a prova de que sou Messias no testemunho de homens, nem me orgulho das comendas ou elogio dos homens. Assim, não preciso do testemunho de João. As obras que realizo são testemunhos suficientes para mim. Mas digo isso, como se Jesus dissesse: este testemunho de João deveria ser suficiente para você estar convencido. Era uma evidência de sua própria busca. Estava claro, completo e explícito que você enviou para fazer perguntas, e ele lhe deu uma resposta sincera e satisfatória. Se você acreditasse nisso, teria acreditado no Messias e sido salvo. Os homens muitas vezes estão insatisfeitos com a própria evidência da verdade da religião que procuravam e na qual professavam estar dispostos a confiar. Para que sejais salvos. Tão grande é a preocupação de Jesus pelos judeus que ele chama a atenção deles para a obra de João Batista, se isso os conduzir a ele para serem salvos. Versículo 35. Ele era uma lâmpada ardente e brilhante, e vós quiseste, por um pouco de tempo, alegrar em sua luz. Ele era. É provável que João tivesse sido lançado na prisão antes disso. Portanto, seu ministério público havia cessado. E Jesus diz que ele era uma lâmpada, uma fonte de luz. Isso significa uma lâmpada ou luminária acesa artificialmente com óleo ou sebo. Um professor é frequentemente chamado de luz, porque ele guia ou ilumina a mente dos outros. Jesus é a luz. João era a candeia que ardia e alumiava. João deu testemunho como uma lamparina por meio da qual brilhou a verdadeira luz na medida do azeite que lhe foi confiado. Ardente.
uma lâmpada acesa que queima com um brilho constante. Brilhante. Não é escuro, não é indistinto. A expressão significa que ele era um professor eminente, que suas doutrinas eram claras, distintas, consistentes. Vós quisestes. Você quis ou escolheu. Você saiu voluntariamente. Isso mostra que alguns daqueles a quem Jesus estava se dirigindo estavam entre as grandes multidões dos fariseus que vieram a João no deserto. Como eles já haviam admitido João como profeta, então Jesus poderia com grande propriedade utilizar seu testemunho a seu favor. Por um pouco de tempo. No original, por 1 hora, indicando realmente apenas um curto período de tempo. Eles fizeram isso, como muitos outros fazem, enquanto João era popular, e era a moda segui-lo. Alegrar em sua luz. Regozijar-se em suas doutrinas e admitir que ele era um profeta distinto. Talvez também para se alegrar por ele ter professado ser enviado para apresentar o Messias, até que descobriram que ele prestava testemunho a Jesus de Nazaré. Eles ficaram extremamente alegres ao saber que o Messias havia chegado, porque esperavam que ele os livrasse das mãos dos romanos. Mas quando lhes foi pregada uma libertação espiritual, de momento infinitamente maior, eles a rejeitaram e a luz que ela manifestava. Versículo 36. Mas eu tenho maior testemunho que o de João, porque as obras que o Pai me deu que cumprisse, as mesmas obras que eu faço, testemunho de mim que o Pai me enviou. Maior testemunho. Evidência mais forte e decisiva. As obras. Os milagres, curando os enfermos e ressuscitando os mortos. O Pai me deu. Como se Jesus dissesse: ele se comprometeu comigo ou me designou para fazê-lo. Certas coisas que Deus confiava nas mãos de Jesus para realizar. Que cumprisse, consumar ou executar até que a tarefa seja concluída. A palavra é aplicada ao término de qualquer coisa, como dizemos que uma tarefa é finalizada ou um trabalho é concluído. Então, Jesus, quando expirou, disse que estava consumado. A partir disso, parece que Jesus veio realizar uma certa obra, e, portanto, vemos a razão pela qual ele tantas vezes guardava sua vida e buscava sua segurança até que a tarefa fosse totalmente concluída. Versículo 37. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou de mim. Nunca ouviste sua voz, nem viste sua aparência. O Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou de mim. Deus testemunhou pelos milagres que Jesus havia realizado e de quais eles estavam conversando. Também no batismo de Jesus, onde Deus disse: este é meu filho amado, conforme vimos em Mateus capítulo 3, versículo 17. Tem-se ainda as profecias do Antigo Testamento. Não é fácil dizer aqui a qual desses Jesus se refere. Talvez ele tenha feito referência a todos estes. Nunca ouviste sua voz. Essa passagem difícil foi interpretada de várias maneiras. O principal objetivo disso parece ser claro: reprovar os judeus por não acreditarem nas evidências de que ele era o Messias. Ao fazer isso, Jesus disse que eles estavam indispostos a ouvir o testemunho de Deus. Jesus afirmou que Deus havia dado evidência suficiente da sua missão divina, mas eles a desconsideraram. A primeira coisa que Jesus destaca é que eles não ouviram sua voz. A palavra ouvir, neste local, deve ser entendida no sentido de obedecer ou acatar. A voz de Deus significa seus mandamentos ou declarações, por mais que sejam feitas, e Jesus disse que tinham sido a característica dos judeus que eles não ouviram a voz ou comando de Deus. Como essa era a sua característica geral, não era de se admirar que desconsiderasse agora seu testemunho em relação ao Messias. A voz de Deus havia sido ouvida literalmente no monte, conforme relatado em Deuteronômio capítulo 4, versículo 12. E falou o Senhor convosco do meio do fogo. Ouviste a voz de suas palavras, mas à exceção de ouvir a voz, nenhuma forma vistes. Nem viste sua aparência. Ninguém jamais viu Deus, conforme João capítulo 1, versículo 18. A Deus nunca ninguém o viu. O unigênito Deus, que está no seio do Pai, ele o declarou. Mas a palavra aparência aqui não significa o próprio Deus. Refere-se à visível manifestação de si mesmo, para a aparência que ele assumiu, conforme Números capítulo 12, versículo 8. Face a face falarei com ele, e às claras, e não por figuras, e verá a aparência do Senhor.
é aplicado ao símbolo visível de Deus que apareceu na nuvem e descansou no tabernáculo. Jesus não nega aqui que Deus apareceu dessa maneira, mas ele diz que eles não viram, isso é, não prestaram atenção ou consideraram a aparência de Deus. Ele havia se manifestado, mas eles desconsideraram isso e, em particular, eles desconsideraram suas manifestações em atestado ao Messias. Como a palavra ouvir significa obedecer, acatar, também a palavra ver significa prestar atenção, considerar e assim lançar luz. Versículo 38. E não tendes sua palavra permanecendo em vós, porque ao que ele enviou, a este vós não credes. Sua palavra permanecendo em vós. Como se Jesus dissesse: a lei dele não está em vocês, ou seja, vocês não a consideram ou obedecem. Essa foi a terceira acusação feita por Jesus contra eles. Primeiro, eles não haviam obedecido ao mandamento de Deus. Em segundo, eles não haviam considerado suas manifestações, nem nos tempos da antiga dispensação, nem agora através do Messias. E por último, eles não cederam ao que ele havia dito na revelação no Antigo Testamento. Ao que ele enviou. Deus havia predito que o Messias viria. Ele agora havia dado evidências de que Jesus era ele, mas agora eles o rejeitaram. E isso era a prova de que eles não consideravam a palavra de Deus. A esse vós não credes. Aqui a acusação de Jesus contra os judeus atinge o clímax. Se a palavra de Deus tivesse um lugar de proeminência na vida deles, eles teriam reconhecido tanto a autoridade de Cristo quanto a de João Batista. O que chama a atenção aqui? As obras ou milagres deram testemunho de Jesus, isto é, mostraram que Jesus foi enviado por Deus, porque ninguém, exceto Deus, poderia executá-los, e porque Deus não daria tal poder a alguém cuja vida e doutrinas ele não aprovava. Eles foram uma prova mais decisiva do que o testemunho de João, porque o Batista não realizou milagres. Era possível que um homem fosse enganado ou fosse um impostor, mas não é possível que Deus enganasse. Os milagres que Jesus realizou foram como nenhum ser humano poderia operar e nenhum anjo. Quem pode ressuscitar os mortos deve ter todo o poder, e quem comissionou Jesus, portanto, deve ser Deus. Que esse estudo lhe tenha abençoado. Nos vemos na próxima parte. Até lá.